E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o nível 853 das Backrooms, Winding Doldrums, ou Calmaria Sinuosa. Dificuldade de sobrevivência 4, não seguro, contagem alta de entidades. Exploradores sem medo vagando pelos Backrooms podem se ver recebidos com um conjunto de corredores de aparência familiar com um cheiro forte de produtos de limpeza. Embora aparentemente intacto como muitos níveis semelhantes, o nível 853 deixará alguém tentando desesperadamente escapar de um bando de entidades, já que as luzes do nível se desativam quando o andarilho busca até mesmo um momento de descanso. Atolado com um carpete verde pútrido e paredes amarelas envelhecidas, o nível 853 serpenteia por corredores aparentemente intermináveis, cheios de becos sem saídas e caminhos ramificados. O Meg teorizou que o nível faz um loop, fazendo seu tamanho parecer muito maior do que realmente é. Na realidade, estima-se que o nível tenha cerca de 40 km². O tapete foi relatado tendo poças aleatórias de água com produtos de limpeza, resultando no cheiro avassalador de produtos químicos e uma pitada de mofo em algumas áreas do nível. Não há janelas, mas o som ambiente de vento uivante pode ser ouvido nesse nível, bem como o som ocasional de rangidos que emana debaixo do chão. As portas desse nível apenas se abrem para entradas escuras, que levam a alguns metros para dentro. É quase impossível navegar consistentemente por esse nível, pois o número de salas são aleatórias, a ponto de mudarem se você desviar o olhar de suas placas gravadas. Além disso, qualquer tentativa de marcar as paredes ou deixar algum tipo de migalhas de pão resultará no andarilho ouvindo ruídos distantes de raspagem, e ao retornar, a área terá retornado ao seu estado original. Há muitas placas de saída nesse nível, no entanto, nenhuma delas realmente leva a uma saída real. A maioria simplesmente leva a becos sem saída. O cheiro forte de químicos desse nível pode supostamente deixar alguém tonto e desorientado, o que torna os encontros frequentes com entidades ainda mais desafiadores. Quando não estão sendo atacados, os exploradores nesse nível relatam a sensação de estarem sendo observados, potencialmente através dos olhos mágicos das portas. É recomendado que o andarilho chegue nesse nível com bastante comida e água de amêndoas. O piso não contém suprimentos ou comodidades, e as portas geralmente levam a mais entidades. As luzes acendem e se apagam com um movimento humano, especificamente correndo. Isso significa que o andarilho deve estar se movendo constantemente em um ritmo rápido o suficiente para que as luzes não se apaguem. Todo o nível fica no escuro quase como breu, exceto pelo brilho verde fraco das placas de saída, cuja luz mal alcança o chão. Descansar nesse nível é praticamente impossível, pois ao parar de se mover, as luzes se apagarão e entidades poderão atacar com mais facilidade. Entidades errantes ainda podem se mover livremente enquanto as luzes estão apagadas, e as luzes podem levar até 20 segundos para serem reativadas. Então é altamente recomendável que o andarilho nesse nível procure imediatamente a saída. A saída pode ser acessada abrindo uma porta com uma placa estática gravada com o número 351. Para onde isso leva, você verá na aba de saídas. Entidades do nível 853. Abrir portas aleatórias nesse nível não é aconselhável, pois elas geralmente abrigam smilers extremamente hostis. É dito que os smilers aparecem em praticamente todas as portas que não são marcadas com o número 351. Caso o nível fique escuro devido a um andarilho estar andando lento demais, os smilers que ficam dentro das salas escuras, atrás das portas, se sentirão confortáveis o suficiente para sair e caçar o andarilho. Mais um motivo para se mover rapidamente pelo nível. Dullers e Hounds frequentemente estão vagando pelos corredores, geralmente em grandes grupos, independentemente de luzes acesas ou apagadas. Os Dullers também podem atravessar as paredes e portas no escuro. Alguém pode facilmente ficar encurralado ou sobrecarregado no escuro. Mais uma vez, é importantíssimo que se procure a porta com o número 351 rapidamente para poder sair do nível. Colônias do nível 853. Não há bases, postos ou comunidades conhecidas nesse nível. Entradas para o nível 853. Seguir um guia de luz enquanto ele foge em um nível de corredores levará a esse nível. Não clipar no chão de elevadores em vários níveis também pode levar até aqui. E essa é justamente a entrada que tem pelo nível 852, que também traz pra cá. E tem um vídeo do nível 852 no canal, que fizemos recentemente. Saídas do nível 853. Encontrar uma porta com uma placa com o número 351 levará ao nível 854. Seguir um guia de luz pelos corredores levará ao nível 0. Se você ficou curioso com o que é um guia de luz, ou Light Guide, eu entrei na wiki deles para dar uma olhada por cima para entender mais ou menos como funciona. É uma entidade, mas diferente da maioria, essa é dócil. Elas são basicamente pontos brilhantes que voam por aí. Elas são um tanto raras de se achar, mas podem aparecer na maioria dos níveis dos Backrooms, e elas ajudam os andarilhos. Se você achar uma, a siga. Ela geralmente leva a suprimentos, como água de amêndoas ou as saídas do nível. É curioso que na wiki delas, dizem que elas são bastante comuns em maioria dos níveis dos Backrooms, no nível 4, no nível 6 e no nível
263. E cara, isso é bastante enigmático, porque o nível 263 é o nível menos zero. Lembram do nível menos zero? Lembra que eu fiz também um vídeo falando que vários níveis enigmáticos e negativos viraram níveis numerados? Então, o nível menos zero virou um nível numerado e virou o nível 263. E cara, na wiki do nível menos zero, ou 263 agora, não é dito nada sobre essas entidades lá. Mas eu não acredito que seja um furo. É que a wiki do nível 263 também não fala muita coisa, ela é muito enigmática. Ela é meio uma wiki do nível 14, sabe? Você sabe mais informações sobre ela em outras wikis, tipo essa, do que você sabe informações sobre ela na própria wiki dela. Então deve ter lá, e deve ajudar de alguma forma. Mas assim, nível 6? O nível 4 eu entendo, o nível 4 é relativamente seguro, tem suprimentos e tudo mais. Mas nível 6? Lá o nível é literalmente 100% escuro. Literalmente não dá pra ver nada. Essa entidade é um ponto de luz. Isso me faz questionar. Será que, tipo, elas existem no nível 6, mas são inúteis porque não dá pra ver elas? Ou será que essas entidades são as únicas coisas nos backrooms que conseguem superar a escuridão do nível 6 e seria a única coisa possível de se ver no nível 6? Porque assim, a primeira hipótese de que elas existem, mas não dá pra ver elas, é furada. Porque se elas existem e não dá pra ver, como que eles poderiam saber que essas entidades existem lá? Já que tá catalogado na wiki delas que elas existem lá. Então tudo leva a crer que é a segunda hipótese, que elas realmente existem lá e são a única coisa que superam a escuridão do nível 6. E só daria pra ver elas no nível 6 caso você ache. Lembrando que elas são muito raras. Provavelmente ao achar elas levariam a saída do nível 6. Mas enfim, né? Enigmas, mistérios, teorias, backgrounds, né? O que você acha sobre? Tem alguma teoria? Digam nos comentários. E gente, esse nível aqui eu fiz porque eu fiz o nível 852 anteriormente. E o nível 852 tem uma saída pro nível 853. Por causa daquela wiki, eu conheci essa wiki aqui e resolvi fazer ela. E lá na wiki do nível 852, diz que a saída pra esse nível aqui é muito perigosa, logo não é recomendada. E no lugar disso, o andarilho deve procurar a outra saída do nível 852, no lugar de procurar essa aqui. E agora entendemos o porquê esse nível aqui realmente é muito perigoso. Então definitivamente, se você estiver no nível 852, não saia por essa saída, saia pela outra. É doido porque quanto tempo faz que não vemos níveis que as saídas seguem uma ordem? O nível 852 leva ao nível 853. E aqui no vídeo do nível 853, também descobrimos que ele leva para o nível 854. Isso é bastante incomum. Geralmente, a entrada das saídas não seguem uma ordem numérica assim. E o motivo disso é bastante simples. Os níveis dos backrooms não nascem com números. Os níveis dos backrooms são apenas lugares dos backrooms. Os números, quem dá, são os exploradores, que catalogam esses níveis. Ou seja, se esses três níveis aqui, 852, 853 e 854, estão seguidos um do outro, isso indica que quem catalogou foi uma pessoa que se pá descobriu esses níveis em sequência, ou algo do tipo. Se ele descobriu em sequência, ele provavelmente catalogou com números em sequência. Porque pensa, se um andarilho descobriu o nível 852, outro 853 e 854, provavelmente cada um deles iriam levar essas informações pro Meg, para pessoas diferentes do Meg, e cada pessoa diferente do Meg iria catalogar cada um desses níveis com números diferentes, totalmente aleatórios. Então faz sentido que esses números tenham essa sequência justamente porque alguém descobriu e explorou esses três níveis em sequência, e aí ao levar essa informação para alguém do Meg, ou essa própria pessoa do Meg pode ter descoberto esses três níveis em sequência, a pessoa resolveu catalogar com números em sequência porque eles têm saídas em sequência também. Enfim, análises, né? E comenta aí, corredor, se você assistiu o vídeo até aqui pra eu saber quem assiste o vídeo até o final. Eu sinto que em algum outro vídeo eu devo ter mandado vocês comentarem corredor também, mas essa é a única palavra que veio na minha mente em relação a esse nível aqui. Provavelmente deve ter algum outro nível de corredor que eu também mandei comentar corredor.